Eu vou encerrar a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Só um minuto. Foi rejeitada a indicação. A matéria vai ao arquivo e será feita a devida comunicação à Presidência da República. Senhor presidente, senhores senadores, em especial o indicado Jorge Messias, eu quero começar dizendo a Vossa Excelência, ministro Jorge Messias, que apesar da Constituição nos assegurar o sigilo do voto, até numa perspectiva de que não haja retaliações futuras em cargos como que Vossa Excelência vai ocupar ou pretende ocupar, como Vossa Excelência sabe, eu abri mão dessa condição e tenho declarado publicamente que não votarei em Vossa Excelência. O recado foi direto e sem rodeios. Rogério Marinho abre o jogo e explica por que Jorge Messias é uma ameaça à independência do nosso judiciário. Acompanhe a lista de motivos que o sistema tenta esconder. Mas, para que não pareça uma birra, nem tampouco uma questão estritamente política, partidária, eu vou usar o tempo que disponho para dizer a Vossa Excelência por que não farei. Eu acredito, eminente convidado e sabatinado, que nós somos o conjunto das nossas ações, como nos comportamos, de que forma nos expressamos publicamente, como registramos as nossas posições ao longo da nossa vida. E Vossa Excelência tem uma vida, e tem uma vida pública, né? Não é uma vida privada. E eu não vou voltar no tempo, eu vou falar apenas dos últimos 3 anos. Vossa Excelência afirma, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal é a instituição central do nosso arranjo democrático. Permita-me humildemente discordar. O Supremo Tribunal Federal é um dos 3 poderes da República. E veja, essa diferença ela é fulcral na nossa argumentação. O Supremo Tribunal Federal tem, infelizmente, desbordado a lei, relativizado a Constituição e aplicado de uma forma absolutamente corriqueira o que eu denomino de jurisprudências de exceção. Ele foi na ferida. Marinho joga o real sobre como o Supremo desborda a lei e vira as costas para o povo brasileiro. É a partidarização da justiça exposta ao vivo na sabatina. Não é por acaso que hoje a sociedade, de uma maneira quase que majoritária, desacredita do judiciário a partir da sua mais alta corte, né, pela partidarização, etc. Vossa Excelência faz uma tese de doutorado e houve uma pergunta ou perguntas feitas pelo senador Moro e com muita propriedade foi colocado que há uma distância, né, da questão fática de uma tese de doutorado porque é uma tese acadêmica, né, onde se coloca uma situação em função da resposta necessária para se graduar, no caso, como doutor. Mas Vossa Excelência afirma, e certamente acredita nisso, que gostando-se ou não da judicialização e do ativismo judicial, sabemos que são parte da institucionalidade brasileira pós-88. Me desculpe, eu não aceito que se banalize esse tipo de situação. Isso faz mal à democracia brasileira. Eu acho que esse tipo de afirmação é como se nós achássemos que a sociedade, a democracia está doente e tem que ficar doente, não vamos aplicar remédios. Não, é necessário remediarmos essa situação. Vossa Excelência fala a respeito da heróica atuação do STF e do TSE diante de ameaças, e que o STF é o defensor da democracia. Não! Quem defende a democracia brasileira é o povo brasileiro, são as instituições como um todo, e não uma única instituição, e nem existe super-homens. Não existem heróis que, travestidos de uma autoridade fortuita que lhe é colocada sobre os ombros, usa essa autoridade, inclusive, para, de forma absoluta, né, a ultrapassar os limites da lei. Aliás, essa questão dos inquéritos intermináveis é uma pergunta que eu farei a Vossa Excelência ao final, né, e que caracteriza muito essa situação que falei anteriormente. Vossa Excelência, na sua fala sobre os excessos da Lava Toga, mas Vossa Excelência concluiu sua tese em 2024
E naquela oportunidade nós já tínhamos, por exemplo, notícias da Vaza Toga, onde o eminente ministro Alexandre de Moraes era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e vazaram conversas do seu juiz auxiliar, o senhor Ayrton, se eu não estou enganado, com o Tagliaferro, onde ele propõe que haja, deixa eu ver aqui a utilização, criatividade para se colocar provas contra uma revista ou contra um adversário político. Eu tive o cuidado de representar junto ao CNJ. O CNJ me respondeu que eram conversas normais entre servidores públicos. Vossa Excelência falou aí sobre liberdade, repetiu esse termo em diversas oportunidades. Mas Vossa Excelência começa a sua vida na AGU, o primeiro ato, em 1º de janeiro de 2023, né, criando o Ministério da Verdade. Atenção agora! O senador denuncia a criação de um verdadeiro Ministério da Verdade dentro da AGU. Messias é confrontado sobre o uso do Estado para perseguir e calar opositores. Criando uma instituição, um arranjo interno que se presta a fazer literalmente a censura de opositores do governo. E digo isso, né? Aqui está, ó, as redes sociais, né, a detratores do governo, aqueles que utilizam a crítica legítima para fiscalizar o governo de ocasião. Vossa Excelência, na sua tese, fala de golpe, de ultraliberalismo. Eu queria entender o que é ultraliberalismo. Me parece mais um jargão, uma palavra que é colocada entre iniciados, que tanto o Temer como o Bolsonaro são ultraliberais, que a reforma da Previdência é draconiana, que a agenda econômica de Bolsonaro instituiu garantias legais aos capitalistas. Me parece um jargão utilizado, né, que era do Muro de Berlim, na década de 80. Né? Então, eu fico preocupado, porque Vossa Excelência vai estar no Supremo Tribunal Federal, ou pretende estar, julgando temas importantes, e a gente não pode ter esse tipo de posicionamento, que está ultrapassado, bizarro, tacanho, já se perdeu no tempo. Aliás, o governo que Vossa Excelência fez parte foi o governo que proporcionou o maior lucro aos bancos que ele diz combater na história. Nunca banco ganhou tanto dinheiro, nunca o capitalismo foi tão beneficiado como no governo que Vossa Excelência faz parte. A máscara caiu. Enquanto o governo usa jargões ideológicos, Marinho prova que nunca os bancos lucraram tanto quanto agora. É o capitalismo do sistema sendo protegido pela narrativa oficial. Vossa Excelência, como a AGU fala que sem justiça não há liberdade. Concordo. E sem liberdade não há justiça. Então, na hora em que se cria a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, há uma questão antagônica em relação a esse processo. E há casos assim, muito, eu diria, muito importantes que precisam ser colocados, como o pedido de Érica Hilton. A AGU pede censura no X sobre misoginia, sobre essa questão do Brasil paralelo, que se faz uma crítica a uma determinada lei e é pedida a retirada desse material. A AGU faz censura silenciosa às redes, ou seja, várias Big Tech estão recebendo orientação para retirar conteúdo das suas páginas. E eu, senhor ministro, fiz várias representações para essa entidade para verificar se ela realmente era partidária, se era idônea. Inclusive, representei contra o presidente Lula quando ele afirma: eu volto à presidência em 2023 e encontro 33 milhões de pessoas passando fome. Ó, mentira e PT está no DNA. Mas aí eu entreguei uma representação para Vossa Excelência arquivou contra o fake news claro do presidente Lula, entre outros tantos aqui, para testar essa idoneidade desse órgão. Né? Depois, Vossa Excelência propõe e dá um parecer contra a derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Isso é na contramão do que é liberdade de expressão, porque o artigo 19, que foi declarado, ou se tentou dar a inconstitucionalidade do artigo 19, dizia que para você tirar algum conteúdo tinha que haver ação do judiciário, ampla defesa. E Vossa Excelência propôs que de fato era inconstitucional e defendeu, inclusive, a cassação da Jovem Pan, de um órgão de comunicação. Vossa Excelência fez um Twitter
onde Vossa Excelência diz: determinei que a Procuradoria-Geral da União apresente ainda hoje nova manifestação mediante ao qual declara expressamente o ingresso da União no polo ativo da demanda, ao lado do Ministério Público Federal. Não toleraremos ataques à democracia, razão pelo qual estaremos ao lado do Ministério Público Federal para apurar a conduta da concessionária da Radiodifusão. Vossa Excelência está propondo aqui tirar do ar uma emissora de TV, de rádio, de comunicação, né? Mais adiante, Vossa Excelência recuou e saiu do polo ativo, mas fez o ato. E eu não tenho dúvida que Vossa Excelência, quando fez, o fez de maneira absolutamente consciente, né? A AGU revoga a portaria que regulamentava o uso de precatórios para pagamento de entidades e órgãos federais. Vossa Excelência, através de um ato de portaria, Vossa Excelência que respeita a lei, a Constituição, uma portaria de Vossa Excelência sobrestou a aplicação de uma ação constitucional. A hierarquia das leis está na contramão do que Vossa Excelência fez. Depois que a Vossa Excelência, por uma portaria, afrontou o Congresso Nacional, né? Vossa Excelência voltou atrás, né? Pediu que houvesse a constitucionalidade da inconstitucionalidade da emenda dos precatórios, mas Vossa Excelência, a princípio, passou por cima dessa situação. A questão do decreto do IOF, nós sabemos que o IOF é um imposto regulatório, e o próprio ministro da Fazenda fala que era arrecadatório. Vossa Excelência é advogado da União, ou seja, de todos os três poderes, mas Vossa Excelência pediu a inconstitucionalidade. E, por fim, a questão que Vossa Excelência coloca aqui, que eu já estou extrapolando o tempo, que eu busquei aqui e achei interessante. Vossa Excelência que se coloca com princípios religiosos, eu não posso dizer ao contrário. Vossa Excelência é uma pessoa das suas convicções, mas Vossa Excelência cita um trecho do Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, onde fala: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas Vossa Excelência deu uma declaração dizendo que é inconstitucional e uma agressão à população brasileira falar de anistia. Vossa Excelência chamou todos aqueles que estavam naquela praça de golpistas. Vossa Excelência teve uma posição intransigente e nada cristã. Vossa Excelência quis interditar o debate. O senador confronta o indicado sobre a incoerência entre o discurso religioso e a postura contra a anistia, denunciando a tentativa de interditar o debate político no Brasil. Já esgotou. Tudo bem, eu peço apenas um minuto para concluir. Peço a compreensão de Vossa Excelência. Todos os outros senadores respeitaram o tempo, senador. Tudo bem, mas como tiveram outros que me deram um espaçozinho, um minuto só para concluir. Senador Rogério. Por fim, para concluir. Pois não, peço a Vossa Excelência a conclusão. Eu vou concluir. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, eu ouvi Vossa Excelência atentamente e com todo respeito fiz as minhas arguições e lhe disse os motivos pelo qual não votarei em Vossa Excelência, não votei, já votei, né? É que eu vou fazer uma única pergunta a Vossa Excelência, usando aqui a benevolência do nosso presidente. O Supremo Tribunal Federal, há mais de 7 anos abriu um inquérito, Esse inquérito é interminável, senhor presidente. Esse inquérito é uma afronta à lei, é uma afronta à Constituição. Esse inquérito é um instrumento de coação, é um instrumento de chantagem à sociedade brasileira. É um inquérito que não termina nunca. Eu queria saber de Vossa Excelência qual é a posição que Vossa Excelência tem em relação a esses inquéritos intermináveis que entregou a um ministro do STF a condição de xerife do Brasil. Agora é o momento fatal. Marinho questiona os inquéritos intermináveis que transformaram ministros em xerifes do Brasil. Messias ficou sem saída diante da pergunta que todo brasileiro quer fazer. Esse é um momento histórico para o Senado Federal. É um momento que exige de todos nós profunda responsabilidade e reflexão sobre o momento do país. O Senado da República tem hoje, portanto, uma responsabilidade que vai muito além de aprovar ou rejeitar um nome, um indicado ao Supremo Tribunal Federal. O que está em julgamento nesta sabatina é o tipo de Supremo Tribunal Federal que nós queremos para o Brasil. Ou se aquele que o temos hoje
é o Supremo Tribunal Federal que representa o anseio da sociedade do Brasil, que representa os parâmetros da Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 101, é clara quando ela trata da escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Supremo deve reunir notável saber jurídico, reputação ilibada e, acima de tudo, condições de exercer com independência a missão de guardar a Constituição Federal. Não se trata, portanto, de uma escolha comum. Não se trata de preencher um cargo qualquer. Trata-se de entregar a uma pessoa, a um indicado, o poder-dever de decidir sobre liberdades, sobre competência dos poderes, sobre políticas públicas, sobre eleições, sobre direitos fundamentais e limites do próprio Estado. E isso não é algo simples e que deve nos deixar diante de uma decisão simplória. É uma decisão que exige realmente responsabilidade. A oposição já se manifestou publicamente com relação à indicação do ministro Jorge Messias. A oposição tem posição contra a indicação. Nosso voto é contra. E eu concordo com o senador Márcio Bittar, quando disse mais cedo que esse não seria o momento adequado para fazer essa sabatina e essa votação. Nós estamos no ano de eleições. Daqui a pouco vem as eleições gerais. O brasileiro vai às urnas e decidirá o rumo político do país. Então o melhor seria não votar a indicação até que o povo decida qual o rumo político que ele quer para o Brasil. E aqui não há nenhum gesto de ofensa, de agressão, porque é uma escolha política. É uma escolha política votar ou não votar. O Brasil, ele vive hoje um momento de profunda desconfiança com relação à atuação do Supremo Tribunal Federal, e aqui faço ressalvas a membros daquela corte, como em todas as demais. É preciso separar condutas, pessoas da instituição. A instituição tem o seu papel fundamental, mas a sociedade tem assistido a decisões monocráticas de enorme impacto político, inquéritos de desenho excepcional, de extensão absolutamente incompatível com aquilo que estabelece a norma, e os mortais têm que aceitar como normal aquilo que eles criticaram até pouco tempo atrás nas instâncias do primeiro grau, que ocorria numa delegacia de polícia. Hoje quem faz é a mais alta corte do país. Um tribunal que acha que pode substituir o Congresso Nacional. E muitas vezes numa canetada de mão única. Marcos Rogério abre o confronto denunciando o ativismo judicial. O senador expõe como o Supremo tenta atropelar o Congresso e reescrever as leis por conta própria, ignorando o papel dos parlamentares. O princípio da colegialidade não existe para essa corte. Foi dito aqui, eu fui o relator da lei do marco temporal. A lei do marco temporal foi inspirada, desenhada a partir de uma decisão da Suprema Corte do país. O caso Raposa Serra do Sol desenhou o projeto do marco temporal. Mas o mesmo Supremo Tribunal Federal
que numa sentada decide numa extensão, e naquele caso não teve repercussão geral, esse mesmo Supremo depois, tempos depois, vem dizer que a posição é outra, a mesma Constituição, a mesma situação fática, mas uma decisão jurídica que tem impacto em todo o país e agora simplesmente colocando de lado o marco temporal, invalidando a tese do marco temporal. Poderia falar da partilha dos royalties. Esse Congresso decidiu. O Supremo, no canetaço, simplesmente desfez. E decisão de lavra individual inicialmente. Lei das estatais, a mesma coisa. Aliás, aqui o ápice da vergonha, assim, é um negócio cabuloso para ser moderado na fala. Porque primeiro diz que ela é inconstitucional, abre-se uma brecha para a política fazer os arranjos políticos, as indicações dos apadrinhados. Depois, ao julgar o mérito da ação, aí diz, não, essa lei ela é constitucional, é válida, mas aquelas decisões administrativas que foram tomadas durante esse lapso temporal, elas devem permanecer porque, enfim, criaram um jabuti jurisdicional. É desse ambiente que nós estamos falando. O senador não poupou palavras. Rogério expõe o que chamou de negócio cabuloso nas estatais, onde manobras do STF abriram brecha para apadrinhados políticos em um verdadeiro jabuti jurisdicional. Então, senhor ministro, não é apenas uma indicação, não é quanto à questão pessoal, é quanto ao perfil de Supremo Tribunal Federal que nós queremos. Nós queremos um Supremo Tribunal Federal que respeite a Constituição, que faça cumprir a Constituição, e não que desfaça ou que reescreva a partir de interpretação a Constituição Federal. E eu, para não ficar apenas nas ponderações em relação ao que a Corte representa hoje, eu fiz várias perguntas, muitas delas já foram feitas pelos colegas, mas tem um tema que eu queria que Vossa Excelência tivesse a oportunidade de falar sobre ele, que é um tema sensível. Porque notável saber jurídico Vossa Excelência tem, Vossa Excelência é da AGU. A questão é em relação à visão que Vossa Excelência tem em relação a temas que são temas da sociedade. No parecer de Vossa Excelência, na DPF 1141, na página 20, o senhor cita um trecho de uma manifestação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, referindo-se às mulheres como pessoas com útero. A minha pergunta é, como o senhor pretende tratar os temas que envolvem as mulheres, se for aceito para assumir como ministro da Suprema Corte? Como Vossa Excelência define mulher? Na reta final, o embate ideológico. Marcos Rogério confronta o indicado sobre o uso do termo pessoas com útero e exige uma definição real sobre o que é ser mulher. Veja agora o desfecho dessa sabatina. Primeiro eu quero aqui pedir para que os senadores levantem a mão também aqui, porque a imprensa de ontem para hoje colocou o Senado aqui na vala, dizendo que alguns senadores aqui recebeu 12 bilhões de emenda para poder votar nele. Eu não recebi.
Então, assim, a forma que a imprensa faz é ridículo, é covarde falar que a gente recebeu. Eu nunca vou fazer isso. É indicação em ministério, indicação não sei aonde. Mas senador Cleitinho, Vossa Excelência tem que se subordinar contra a imprensa. Eu estou falando, exatamente o que eu estou falando, presidente. Não precisa senador levantar a mão. Não, mas eu estou pensando. Isso aqui não é um jardim de infância. O Eduardo disse aqui, o Eduardo já falou que não recebeu. O Eduardo já falou que não recebeu, né? Outro senador está falando aqui que não recebeu. E eu quero deixar bem claro que eu não recebi. O tempo fechou. Cleitinho confronta a imprensa e a própria presidência do Senado, garantindo que seu voto não está à venda e que não aceita ser nivelado por baixo por notícias de liberação de emendas. Porque eu nunca na minha vida eu vou tocar um voto a troco de favor, a troco de negócio. Eu vou votar conforme a minha... Eu tô falando de mim agora, presidente. Ninguém aqui, eu estou falando de mim. Nenhum dos senadores aqui. Então, eu quero continuar falando. Agora eu não interrompi ninguém, espero que ninguém me interrompa também. Né? Então eu quero deixar isso bem claro, que eu nunca vou negociar um voto. O meu voto é uma questão de consciência. Eu voto conforme a minha consciência e eu voto conforme o povo manda votar. Se o povo me manda votar sim, eu voto sim. Se o povo manda votar não, eu voto não. E agora, sobre a questão da indicação do Messias, o que a gente precisa fazer urgentemente dentro do Senado e dentro do Congresso Nacional é mudar a regra. Porque o atual presidente, ele indicou um advogado pessoal dele, que foi sabatinado aqui. O atual presidente também indicou também um amigo pessoal, que é o próprio Flávio Dino, que foi sabatinado aqui. E agora, novamente, todo mundo sabe a ligação que o próprio Messias tem com o atual presidente. Então, a regra precisa ser mudada. Urgentemente. É isso que a gente precisa fazer. Se os poderes são independentes, os poderes precisam ser independentes. Dessa forma, nunca vai ser independente. A gente sabe disso. Cirúrgico. Cleitinho denuncia a promiscuidade nas indicações ao Supremo. Lembrando que Messias é o terceiro advogado ou amigo pessoal indicado pelo atual governo para ocupar uma cadeira na corte. E aqui, ministro, eu queria só sim ou não que o senhor pudesse responder para mim. É só sim ou não. A questão primeiro que eu quero te perguntar, se você acha que o Vorcaro, que fez uma fraude bilionária, né, no país inteiro, que é uma fraude bilionária, ele a qualquer momento pode delatar, inclusive autoridades, ele pode delatar. Eu queria que o senhor me respondesse, pode até ser agora aqui, se ele tem que continuar preso, só sim ou não. Você pode me responder se ele tem que continuar preso? Pode. Senador, caso aprovado por Vossas Excelências, eu não posso antecipar o meu julgamento. Só uma resposta particular sua. Se você me responde, o senhor achar que pode responder. Ele tem que continuar preso? Como o senhor advogado? Não, eu não posso antecipar julgamento. Eu precisava dessa resposta de Vossa Excelência para me poder fazer outra pergunta. Isso me colocaria numa situação de impedimento. E a legislação processual veda. Entendi. Eu sinto muito, peço a compreensão realmente a Vossa Excelência. Eu gostaria muito de lhe responder, mas se respondo, eu fico impedido. E este é um caso que convém que, caso Vossas Excelências me aprovem, que eu tenha condição de exercer a jurisdição. Tudo bem. Então, eu estou fazendo essa pergunta porque, né, para mim tem que continuar preso. E por quê? Porque você está sendo sabatinado e para ir para o STF. Uma casa hoje que 70% da população não confia mais. É uma casa que está desmoralizada publicamente. E por que eu estou falando isso? Porque lá tem ministro que fez Gilmar Palusa lá com patrocínio do Banco Master. Lá tem ministro também que tem um tal de Taiaiá, que é um resort, que foi financiado também através do Banco Master, desse senhor chamado Vorcaro. Lá tem ministro também, que teve a família, que fez advocacia para ele, um escritório de 130 milhões de reais. Tem um cidadão que pegou, né, cadeia agora 14 anos, porque fez um pique de 500 reais. Então a minha pergunta é bem clara, você pode me responder sim ou não. Me responde, por favor, já que Vossa Excelência quer ir tanto para lá, você não acha que isso é imoral? Sim ou não? Pressão total. Cleitinho coloca o indicado contra a parede ao citar o Gilmar Palusa e as ligações de ministros com bancos, exigindo um posicionamento direto sobre a moralidade do STF. Veja agora o desfecho. Eu vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Ele vai perder por 8. Só um minuto. Peço atenção do plenário. Peço
senadores e senadoras votaram não. 42 senadores. Foi rejeitada a indicação. A matéria vai ao arquivo e será feita a devida comunicação à Presidência da República. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa ordinária do Senado Federal, a Presidência declara o seu encerramento. Clezão! O sistema tentou, mas a resistência no Senado foi implacável. Você acompanhou hoje a força da oposição contra o avanço do ativismo judicial no Brasil. A rejeição de Jorge Messias é uma vitória da liberdade e da nossa Constituição. Se você não aceita o que está acontecendo no país e quer a verdade que a imprensa esconde, inscreva-se agora no NB News. Ative o sininho para não perder os próximos embates. Juntos, somos a voz de quem não se cala.